Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Musicast RN, com o apoio do Governo do Estado, os nossos patrocinadores, a Nacional Veículos e a Freeway, que proporcionam a gente fazer essa rodada de bate-papo, falar sobre a música, sobre a cultura do Estado. E hoje é um dia especialíssimo para a gente receber aqui dois artistas que a gente acompanha durante muito tempo. A gente acompanha os diferentes projetos e a gente tem a oportunidade de saber um pouquinho mais de cada um deles. Luiz Gadelha, Simona Thalmann, um prazer receber vocês aqui. Prazer é nosso, né, Gadelha? Prazer é nosso. Meu primeiro podcast da vida. Meu primeiro podcast também E é isso. A gente tem tanta coisa para falar, são tantos projetos e tantas parcerias, mas para falar do que foi feito, a gente tem que dar uma olhadinha lá atrás para ter uma base e entender, né, de cada um, como é que a música chega primeiro, como é que essa coisa da identificação, desde das primeiras audições até entender que aquilo ali faz parte de cada um. Fala um pouquinho. Simona, por favor, começa. Eu? Tenta lembrar das... Na verdade, eu comecei na música porque Gadelha me estimulou, né? A gente se conhece desde criança, né, Gadelha? Mas a gente ficou amigo mesmo quando eu tinha 17 anos, eu não sei a idade que Gadelha tinha. Acho que eu tinha 16, 17, e aí a gente foi se aproximando. Foi no Centro Espírita, né, Gadelha? Foi no Centro Espírita. E aí Gadelha já fazia parte no centro. Tinha um grupo de canto, aí tinha um grupo de teatro, aí fazia peça, ele escrevia, ele fazia as trilhas, ele já fazia tudo nessa época. Era ator, era diretor também, cenógrafo, ele já fazia tudo isso nessa época. E aí eu cheguei lá no centro, que era uma juventude, né? E Gadelha começou, já disse, vai entrar no grupo de canto, vai cantar, e eu muito tímida, extremamente tímida, que sou ainda. Mas aí era bem mais difícil nessa época. A Gadelha ficava, vai, canta, dá certo, sua voz é bonita, vamos. E aí, alguns anos depois, eu comecei a compor. E Gadelha também já estava mais na frente, porque quando eu comecei a compor, você já gravou o seu primeiro disco, não foi isso? Foi. A gente também fazia muita música lá, que era como se fosse uma igreja, né? Só muda a religião mesmo. Mas era igual essas histórias gospel, né? Que todo mundo começa na igreja, e lá você aprende muita coisa. E aí você vê as pessoas tocando violão. Eu aprendi muito, assim. Eu tinha aula de violão, mas eu só me desenvolvi mesmo na prática, que foi lá, né? Tocando as pessoas, aquelas rodinhas que a gente fazia para cantar música espírita, e aí tinha essas músicas, e aí a gente foi estimulados a compor mesmo ali dentro, a gente começou lá, eu acredito. Foi verdade. Fazer música lá, né, falando de Jesus. Eu nem considerei isso, mas foi. Já tinha um exercício ali de começar a pensar na coisa própria também. Já tinha, né? A gente achava que ia ficar por ali, né? Mas aí foi à noite, né, foi chamando mais, e a gente foi juntos, assim, a gente chutou o pau da barraca lá. O que a gente aprendeu, e depois foi-se embora para trabalhar... Divino ao profano em poucos meses ali, já começar a ter acesso a... A gente não começou fazendo música autoral, né? A gente fazia um show de MPB, digamos assim, né? Que era o que a gente mais curtia e tentava exercer, né? Mas aí deixa eu voltar um pouquinho mais, assim, nas predileções musicais, assim, de começar a escutar música, a coisa individual mesmo em casa. Essa sempre foi uma coisa mais MPB ou escutava de tudo desde essa época de formação? Assim, como era a coisa do fã de música ali no começo? O que é que vocês escutavam, por exemplo? Eu sei que eu fui influenciado pela minha mãe. Ela escutava muita música legal, assim, mas era muito diversificado. Ela escutava Rita Lee, escutava Beatles. Eu não sei como ela tinha essas referências. Ela trabalhava na prefeitura e trabalhava do lado de uma loja de disco. E acho que ela ficou amiga dessa mulher e tal. E eu acho que essa mulher ficava mostrando as coisas a ela. E lá em casa tinha, mas era mais uma demanda minha desde criança, porque eu tinha uma coisa com o rádio, eu tinha uma curiosidade de saber como aquilo funcionava, como era que tinha uma pessoa lá dentro cantando, se não tinha. E aí eu sugeri à minha mãe que a gente podia alterar essa programação. Ela disse, não, mas existe uma coisa que se chama vitrola, que é você compra o disco e escuta a hora que você quiser. Eu digo, existe, tá. Aí ela começou a trazer essas coisas para casa. Eu acredito que foi isso. Ela escutava Maria Bethânia, como escutava Julio Iglesias, e tinha umas
umas coletâneas também muito legais nessa época, que era o que estava tocando no rádio, aí tinha a internacional e tinha a nacional. Você conhecia uma galera, um disco só. Então, lá em casa, todo mês, assim, ela separava um pouquinho do salário e comprava um vinil, né? E a discoteca só aumentando e as referências, Veio daí. Legal. Simona, Meu pai tinha uma referência, mas eu não gostava, então eu Deixa pra lá. referência auditiva materna, tá certo. Comigo foi um pouquinho parecido. Também já era atentada, eu já ficava... Aí na minha casa não tinha um rádio. Só que o rádio ficava no quarto dos meus pais. Então, eu aproveitava os momentos que eles estavam distraídos, ia jantar, ia fazer alguma coisa, e eu corria, ficava lá no rádio, caramba, ouvindo aquilo. E eu já queria cantar, apesar de ter dificuldade de começar a cantar, mas eu já queria cantar, eu aprendia as músicas, ficava meio chateada porque o tom não dava certo, porque eu queria cantar Maria Bethânia. Aí, quando eu ia cantar no banheiro, que eu ia para o banheiro e dizia, tá legal aqui, eu escuto bem a voz, né? Isso criança, né? E aí, logo eu comecei a encher o saco da minha mãe, dizer, eu quero um rádio para mim, eu quero um rádio para mim. Aí ela falou, não, vamos comprar uma vitrola. Mesma coisa, né? E aí eu já gostava de Chico Buarque, e o meu pai ouvia bastante jazz, ouvia rock, ouvia Pink Floyd, ouvia... O disco que eu me apaixonei primeiro assim, foi Beatles, que ele me deu, né? Era um vinil. E aí, logo, minha mãe comprou uma vitrolinha para mim, daquelas bem simplinhas, mas só que ela comprou só música infantil, né? Aí era... Balão Mágico. Balão Mágico, Trem da Alegria. E eu achava aquilo muito chato, assim. Eu gostava, mas, ao mesmo tempo, eu queria que fosse mais adulto. E isso, acho que com 5 anos. E aí eu já sabia, eu já queria. Eu não sabia se era possível a pessoa ser cantora, né? Todo mundo me disse que não era possível e realmente não era. Eu devia ter acreditado, né? Meus pais foram contra desde o começo. Eu não queria fazer aula de nada, eu só queria fazer aula de música. E eles não deixaram, obviamente. Eu só fui estudar... Nessa época que eu conheci Gadelha, foi uma época que eu dei um truque e consegui uma grana que era para pagar a dependência da escola, porque eu fui reprovada, né? Aí, nessa época, tinha esse negócio de dependência, eu não sei se tem ainda. Aí, a minha dependência terminava no meio do ano, aí eu peguei a grana da dependência, que minha mãe me dava para pagar, e fui fazer a minha primeira aula de canto. Aí, eu fiz quase um ano de aula de canto. Escondido. Escondida. Mas aí, depois, eu falei para minha mãe, ela disse, mas se fizer 18 anos e ainda quiser esse negócio de música, a gente pode ver, mas você tem que fazer uma faculdade de uma coisa que preste, isso aí não vai dar certo. Aí eu tentei o primeiro ano para psicologia, não passei, graças a Deus, foi assim, né? Achei graças a Deus. E aí, no segundo ano, eu tentei, eu me inscrevi escondida para música. Na verdade, eu queria fazer bacharelado, mas como eu não tinha estudado, né? As pessoas, para entrar no bacharelado, tinham que fazer um teste de aptidão, tinha que saber, tinha que ter leitura musical. Peneirão, viu? Né? Era. E aí, nos anos que se passaram, eu estudei em várias escolas de Natal. Eu entrei na faculdade de música, quando você quer uma coisa, né? Entrei, mas não me dei tão bem assim na licenciatura. E era para ter insistido, estudado e feito bacharelado, mas acabei desistindo e não rolou. Mas a grande influência realmente foi na época que eu ouvia. Claro, porque eu era tão doida por música, que meu pai estava ouvindo jazz e eu achava aquilo muito chato. Dizia, caramba, não tem ninguém cantando, porque ele realmente escutava instrumental. Não tem ninguém cantando, pelo amor de Deus, demora pra caramba. E me influenciou muito. Hoje eu vejo assim, que toda a minha bagagem musical veio das músicas que eu gostava e das que eu não gostava naquela época. E é claro que, depois de velha, eu gosto. Você consegue olhar para trás e dizer, opa, tem aqui essas referências. Influenciou totalmente, totalmente, mesmo sem querer, né? Eu também passei pela mesma saga, talvez tenha aproximado, né? Assim, meus pais não podia falar disso em casa, não podia sugerir, né? Era um tabu muito grande. Então, assim, você tinha que tirar isso da sua cabeça. Então, o que eu fazia era realmente escondido. E eu tinha uma avó que era pianista, mas ela tocava só para ela, assim. Era uma coisa assim que meio elitizada, sabe? Assim, aquela coisa que tinha só para satisfazer o ego, né? E aí, mas ninguém podia chegar perto desse piano, ninguém podia tocar nesse piano, era uma coisa assim
intocável mesmo, mas eu achava aquilo mágico, né? Tinha uma época ela foi morar com todo mundo junto. A minha família, ela, meu avô, a gente morava na mesma casa, na rua de Simona, e eu não conhecia Simona. Foi. Mas aí a gente conheceu no centro nessa época, era criança. E aí, A dele era a pessoa mais engraçada da turma lá, que a gente foi frequentar no centro. Aí tem uma coisa que chama evangelização, que é onde eles jogam as crianças, né? E aí, Gadelha já era engraçado pra caramba, ficava tirando onda, fazendo piada, eu adorava. Eu não queria ir pra evangelização, minha mãe obrigava. Mas aí, quando o Gadelha tava, eu dizia, poxa, aquele menino legal, Você é né? amigo dele. Mas a gente não fez amizade nessa época. Foi. E tinha esse piano lá naquela casa, que ninguém podia chegar perto e tal. Era uma época bem difícil mesmo ter aquilo ali, não poder usar. E também não poder falar sobre aquilo. E foi sempre colocado muito como uma coisa negativa, uma coisa que não ia ter futuro, né? Era realmente anos 80, que eu nasci em 76. Anos 80, 90, em Natal era um deserto, né? Que era um lugar... Onde a gente morava era um bairro muito afastado, que era Ponta Negra. Ponta Negra, isso aí. Sim. Era só mato, Ponta Negra. Eu tinha uma tia que foi morar lá primeiro e todo mundo ficava dizendo, como você vai morar naquele lugar, assim? A gente foi dos primeiros moradores de Ponta mesmo. Negra. E Natal não tinha, assim, essa perspectiva. Realmente era uma coisa, assim, muito... Um karma muito grande. Você nascer com essa condição de querer fazer uma coisa que não tem aqui, né? Assim, que não tinha nada. O que tinha era muito pouco e não chegava na gente. Então, e não chegava nem na gente, imagina para o resto do Brasil. Como é que você podia... Aí só tinha a opção de você ir morar no Rio de Janeiro, mas como, né? A família tinha que bancar e tal, não tinha como. E aí tinha que fazer outras coisas. Também fiz, assim... na época, Etferne, né? Não sei se você não alcançou, não é? Etferne? Sim, lógico. Eu tive que fazer Etferne 2 vezes, não consegui passar, não passava em nada. Isso era mais difícil, que eu não tinha foco em outras coisas. Não passava em nada. Aí era muito complicado, porque eu não conseguia nem disfarçar que eu não dava para outras coisas, né? Então, assim, eu fiquei 3 vezes no mesmo ano no 2º grau, não saía do lugar. Eu dizia, o que eu vou fazer, né? Não estou conseguindo nem disfarçar que eu não gosto de outras coisas. Só penso nisso, mas dei um jeito, né? Assim, de dizer, não, eu vou conseguir, me dê aqui um violão que eu vou... Olha, a primeira vez que eu pedi um violão, foi uma confusão na minha casa. Não. Parecia que estava dizendo, meu Deus. E é engraçado, eu estou começando a linkar, e aí... como as similaridades já vão acontecendo desde cedo, né? A parte da música que se ouvia, a forma que se ouvia, o rádio como referência eclética, porque a rádio era muito eclética, se ouvia de tudo que passava ali. E muitas vezes a gente não sabia quem era o artista, ficava apaixonado, assim, ai, meu Deus, que música linda, o que é isso? Só que o locutor não dizia, né? E só tinha essa forma de saber. A gente rezava para quem dissesse, né? Tinha uma menina na minha classe que ela, quando eu fazia o 2º grau, que eu não sei como, porque eu acho que ela lia mais, né? Eu não lia, ela tinha acesso a outras informações, e ela me dizia quem eram os cantores. Eu escutava, eu dizia... E ela dizia assim, eu era muito tímido, e ela dizia assim, qual música? Canta um pedacinho? Eu dizia, eu não tenho coragem de cantar, não. Mas eu escrevo aqui e você pesquisa. Aí ela... mas cantar eu não vou, mas é mais ou menos assim. O nome dela é Meire. E aí ela me apresentou muita coisa, porque eu dizia, escutei uma música, você sabe de quem é? Aí ela dizia, aí eu me apaixonei, ia ver se eu achava em alguma revista, em alguma coisa assim. A gente comprava revista de música, né? Comprava. Eu não tinha... adolescente, eu não queria comprar Capricho, porque tinha a revista Capricho, que era o máximo para as adolescentes, né? Eu queria comprar a revista Bis, né? Bis, lógico. Que eu queria era saber. Caro, né? Não tinha internet, então, tipo, era o jeito que a gente tinha de ter informação, saber quais eram as bandas, o que estava acontecendo, quem ia tocar onde. Os nomes. E tinha as lojas de CD, né, que a gente ia na Gadelha. E a gente gravava o rádio também. Vinil. Lembra que a gente gravava o rádio? Quantas fitas Gadelha gravou para mim? Ó, fiz aqui uma coletânea para você, gravei no rádio. Era desse jeito. E aí a gente ia trocando. Eu já era mais adulto, acho que eu já tinha perto dos 20 anos. Apareceu uma rádio aqui em Natal muito legal, que ela dizia o nome das músicas e dizia quem cantava. Isso era uma maravilha, era a internet da gente, porque aí ela dizia antes de tocar.
Eram 3 internacionais e 3 nacionais. Era o dia inteiro assim. E era muito legal que eu ficava lá com o REC pronto, porque ele dizia, né? Na sequência, você vai ouvir não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu dizia, ai, vai tocar aquela música. Aí eu conseguia, porque eu sabia se era a primeira, a segunda, a terceira, porque ele avisava, né? De 3 em 3. Nossa, eu me lembro que quando eu consegui, que eu passei o dia esperando a música de Cássia Eller, a primeira que ela fez sucesso, né? Ela fez uma releitura de Legião. E eu ficava queria muito saber quem era, descobri nessa rádio, eles falando, e quando eu consegui gravar, meu Deus, que alegria quando eu gravei essa música. Não, é engraçado, a gente vai falar um pouquinho lá na frente sobre tecnologia e disponibilidade de música, essa coisa toda, mas isso já criava ali naquela época uma fascinação pelo formato, Sim. pelos artistas, É. e a gente lembra muito bem o que era esperar um disco ser lançado do artista preferido. Né? A expectativa que se criava, né? Mas vamos fazer um salto temporal só para entender. Tem aquele momento de encontro ali na parte religiosa, mas logo um rompimento e já começando a desbravar uma possibilidade de tocar junto, de noite. Me fala desse rompimento aí, desse formato. Eu já estava gravando um disco que eu fiz bem na loucura mesmo, assim, na raça, um amigo me ajudando, que era naquele estúdio que eles falaram aqui. De Elisson? De Não foi em Elisson. Jota, não? Em Jota. Não era o mesmo, não, né? Não. Foi em Jota. Jota foi o segundo estúdio. Primeiro era só Elisson e depois Jota, eu acho, né? Eu acredito, eu cheguei aí no do Elisson, não sei se era o do que tinha no Alecrim, que quando eu participei de um festival de compositores em 96. O negócio saiu num jornal, a minha mãe ficou lá, ela já tinha E cedido. eu estava lá, assistindo. Ela já tinha cedido, ela disse, não, manda uma música, não sei o quê. Eu disse, não, mas eu não sou compositor, não sei o quê. Não, manda. E aí eu fui classificado, era 50 anos do SESC do RN. Aí eu fui classificado na primeira etapa dentro do RN. 50 anos? 50 anos do SESC. Vixe. RN, não sei os outros, né? Se era o geral. E aí eu fui classificado no final, para gravar um CD com as melhores músicas. Foi a primeira vez que eu entrei num estúdio na vida, foi para gravar. Quando eu cheguei lá, era um projeto, o arranjo era de Babal, que ele era funcionário do SESC, né? E aí, quando eu cheguei lá, já estava tudo pronto, era só botar a voz. Não participei de nada, não, de arranjo, nada, não. Mas ele seguiu mais ou menos o arranjo que a gente apresentou no show, né? Que era um show lá no SESC de Ponta Negra. E aí, foi a primeira vez, e foi um estúdio não Alecrim, eu não sei se era esse mesmo estúdio. Aí, depois disso, né, Tá, entendi. alguém ficou dizendo assim, não, você tem que gravar o seu, não sei. Aí foi anos tentando, aí foi nesse... Como tu conseguiu dinheiro para gravar esse primeiro disco? Era uma coisa que deu vontade de perguntar. A gente aprovou numa lei de incentivo, não conseguiu, e aí ia juntando dinheiro e ia pagando de pouquinho em pouquinho lá no estúdio, chamando gente amiga para tocar, assim. Aí foi a minha primeira gravação, que foi lá em Jota. Ele me chamou para participar de uma música que chama Fera Nova, que é de Pedro Mendes. E porque eu acho que eu mostrei essa música a você, não foi? Mostrou. Eu já estava na faculdade de música, então tinha muitas... Eu fazia... um colega de sala era Sérgio Farias e Ana Morena. Então, assim, era riquíssimo, assim. Serginho foi uma das pessoas que disse, tu tem que cantar. Tiago também, Tiago Andrade. E aí, eu não sei como é que chegou essa música a mim, mas eu lembro que disse, Gadelha, grave essa. É porque era lado B, era uma música bem lado B, assim, pra gente, né? Porque Pedrinho já era muito famoso, já tinha muito sucesso, né? E tinha muito sucesso no carnaval também, né? Era um artista, assim, fora... a única de Natal que realmente tinha um público no carnaval, que eu me lembro de criança, assim, que eu ouvia falar das músicas dele, mas não sabia que era daqui de Natal, depois eu vim saber. Então, ele já era um ícone, né, assim. Mas essa música, assim, não chegou em mim como uma música popular, chegou como uma música meio lado B, uma música bem legal. Depois, Camila Maciso gravou essa música também. Gravou também. Valéria, parece que também gravou no Coserne. Foi um disco do Coserne. Mas, Simona e Luiz, só uma coisa que fica muito, assim, a percepção que a gente tem acompanhando o trabalho de vocês é que sempre houve um entendimento muito da intérprete e do compositor, e chega uma hora que esses papéis meio que vão, né, se moldando um pouquinho. Fala um pouquinho desse ou nem tanto foi muito assim? Não, isso eu acho que
É uma percepção de fora de quem de acompanha fora. vocês. Eu acho que isso é uma percepção meio machista, assim. Porque eu acho que, por muito tempo, eu já compunha, mas as minhas músicas, o primeiro disco que eu lancei, já tinha parceria com o Gadelha. A maioria a gente fez juntos, né? Aí tinha a música Sempre foi dele compositora. sozinho. E eu comecei nessa época que Gadelha gravou o primeiro disco, porque eu estava fazendo aula de violoncelo, estava estudando violoncelo, e eu ficava muito tempo... Eu não tinha instrumento na época, eu ficava muito tempo na sala, porque eu pegava um instrumento lá da escola e ficava na sala lá estudando. E aí eu comecei a despertar, assim. Gadelha também já disse, tem que compor, vai, tem que compor. Aí eu comecei gravava num gravador mesmo, de fita, cassete, e mostrava para Gadelha, olha aí, Gadelha, fiz isso aqui, o que você acha? Ele está maravilhoso. E já me estimulava nessa época. A gente fez uma imersão nisso, assim, quando a gente entendeu que só seria assim... Só seria uma forma da gente se desenvolver aqui, era fazendo nossas próprias músicas. E aí a gente fez uma imersão mesmo, assim, foi pesquisar como é que fazia, ler. E Simona trouxe muita coisa, porque ela já escrevia poesia, ela já tinha um hábito disso. Então, eu aprendi muito com ela nesse período. E a gente fez também uma pesquisa que a gente, por um período, a gente musicou muitos poetas daqui, né? Como então, exercício mesmo. Guardava um dinheirinho para comprar o livro ali do poeta que a gente gostava, comprava e ficava louco lá, musicando várias músicas. Inclusive, por isso, tem 2 músicas no meu primeiro disco, que é de Carlos Gugel, que é um poeta daqui que a gente adora. E aí foi um exercício para a gente, né, Gadelha? Mas desde dessa época, eu já estava, até considero um pouco mais, estava amadurecido, né? Assim, não era a primeira vez que eu estava compondo, mas... as pessoas ainda diziam, Gadelha que compõe, né? E tem uma demo antes do disco. As pessoas Já não tinha a música entendiam, dela. não conseguiam entender aí eu ficava meio envergonhada, assim, como é que eu vou dizer que eu compus com ele, né? Então, uma cantora maravilhosa. Por muito tempo teve isso. Eu ganhei meu primeiro prêmio, assim, Porque não tinha, aqui em Natal também não tinha, né? de compositora no Prêmio Angá, acho que foi 2016, ou como demorou, né? Para alguém me reconhecer como compositora. Demorou muito. Até hoje. Isaac estava falando comigo ali, não, você é uma intérprete incrível e Gadelha é um compositor incrível. E eu, poxa, mas eu componho também, cara. Desde sempre. Deixa eu fazer a música com Gadelha. E, na verdade, assim, né? Essa percepção a gente tem que falar um pouco, até para desmistificar como se entendem as informações, né? Porque, às vezes, você... É como ela chega e como você depura a informação que chega, né? Então, você deixando muito claro aqui, não, as minhas composições sempre tiveram muito presentes, mas a forma que é percebida, talvez eu não tivesse esse controle, né? E nessa pesquisa que a gente está fazendo, e identificando e ouvindo as músicas, e tem características na composição muito próprias, né? Uma coisa muito visceral, tanto de letra como a escolha de melodias e harmonias e tudo isso. E é interessante que o caminho de vocês, tanto individualmente como parceria, né, tem características que são... E vocês contando essa história fica muito parecido. Tem a carga de vida emocional, tem as experiências individuais, e elas se intercortam muito, né? Elas estão ali em paralelo. Me fala um pouquinho desses trabalhos dentro dessa discografia aqui, essas participações, essas gravações, que eu acho que representam mais assim vocês, assim, se tivesse que apresentar um trabalho para dizer assim, olha, isso aqui fala quem eu sou como artista na minha Você interesse. pode segurar assim. essa pergunta só Lógico. Não tem tempo. Raciocínio Vamos e volta. Delas, da intérprete. E do intérprete também, como compositor. Porque acabou que eu nunca fui o cantor, eu fui sempre o compositor, né? E eu sempre cantei, e eu sempre gravei disco, e eu sempre estive como cantor, e sempre fica esse... Mas acho que isso é uma coisa bem... Não só uma visão machista, mas geral, né? No Brasil, né? Parece que as mulheres sempre foram as cantoras e os homens os compositores. E a gente vê isso muito historicamente. Maria Bethânia compõe. Marisa Monte compôs bastante, mas aquele começo sempre foi o primeiro disco, né? Usaram como referência de uma carreira, quando no segundo disco já tinham muitas composições já dela como única compositora das músicas, né? Então, talvez seja uma coisa até maior, e a gente consegue identificar na história da música brasileira também essa percepção, né? Total.
Eu recebo... É muito raro receber um convite para cantar. Muito raro. É assim, dá para contar na mão, assim. E aí, quando eu recebo, eu digo, meu Deus, é uma coisa assim, ainda tem aquela sensação da infância. Ai, meu Deus, alguém me chamou para cantar. Que legal que a pessoa me considera, né, uma pessoa que é capaz de interpretar uma música de outra pessoa, sei lá, qualquer, sei lá. Ao mesmo tempo, pedir uma composição. Sim, aí a pergunta que você fez, eu já esqueci. Não, na verdade é isso, porque a gente acompanha tinha... tanto os discos individuais e as parcerias, mas essa coisa da referência, né? Geralmente você tem um disco que te representa, ou vários que vocês podem citar para que reflita geralmente assim, quem é esse artista por trás, né? O que é que vocês lembram, assim, o que é que vocês poderiam até citar para a gente depois dar uma mergulhada com mais atenção aí da obra de vocês? Isso é muito difícil, essa pergunta. É que nem filho, né? Como é que você vai falar que eu difícil. gosto mais desse, mais daquele? E assim, Gadelha muito mais, mas a gente é muito camaleão, a gente gosta de fazer várias coisas diferentes, então uma hora a gente tá uma coisa, outra hora... Gadelha mudou de nome quantas vezes, Gadelha? 3 vezes. Ele mudou de nome. Então, assim... Imagina de direção artística. Eu tenho o menor problema resolver, com isso. ele não tem apego. Eu fiquei com meu nome mesmo, tá bom. Bonito. Minha mãe acertou, Desde né? o começo, Minha mãe acertou. Minha mãe e meu pai acertaram no nome, pelo menos. E é difícil isso. Eu gosto muito do meu primeiro disco. E gosto muito do Ficção, que foi produção de Gabriel Souto. Muito bom esse disco mesmo. A gente passou 2 anos gravando esse disco e tem participação de um monte de gente, assim, aquilo que você fala da cena, né, que a gente estava conversando sobre a cena se entrelaçar o tempo todo, né? E aí o Mad Dogs participou, Nemias tocou nesse... o Ruins, né? Carlinhos tocou. Mad Dogs sempre foi uma inspiração muito grande para mim. A Alforri, Mad Dogs sempre foi, assim, as primeiras bandas que eu vi, acompanhei, gostei, fiquei, caraca. Valéria também, né? Quem me apresentou Valéria foi Gadelha. E a gente era fã-clube dela, assim, total. Depois a gente se tornou amigo, depois de muitas cartinhas. Depois de muitas cartinhas, porque eram cartinhas mesmo. Gadelha dizia, eu vou no show de Valéria, queria entregar uma carta para ela, vamos comigo? Eu dizia, bora. Chegava lá, era assim, aquela carta gigante. E aí depois a gente se tornou amigo, né? E parceiros. Mas esses artistas eram referência para a gente. Aí tem mais quem no Ficção. Aí tem outros artistas que a gente conheceu, inclusive, em turnê com Tommy Gadelha, né? Que a gente viajou um pouco. Então, a gente acabava tocando em alguns festivais e conhecendo outros artistas, tipo Julico, que é Debajos. Ele gravou uma comigo, a gente compôs juntos. Debajos, a gente fez muita coisa com o Debajos, né? Encontrou muito eles. A gente coincidiu alguns turnês aí. Aí, Andréa Martins... quem mais? Andréa Dias. Andréa Dias me foi no Tommy Gadelha, estou dizendo. Nesse disco foi Andréa Martins. É maravilhoso esse disco. Quem mais, meu Deus? Eu não lembro, sou velha, já esqueci tudo. Emily. Mas é um disco bom. Emily grava comigo, Cris grava comigo também. Mas aí é a sessão de casa, né? Verdade. E Luiz? A gente dando uma olhada na discografia ali, também tem, como Simona está falando, é difícil você escolher um que represente, né? Mas o que é que você indicaria ali? É difícil porque eu passei por muitas fases e eu fui fazendo e aprendendo, né? Aprendendo e fazendo, errando muito. Então, assim, e fica registrado, né? Os erros, né? Fica lá, as tentativas todas. O meu primeiro disco mesmo, de verdade, quando tinha outro nome, ele nem foi muito bem falado, assim, porque ele saiu com muitos... Eu era muito novo, né? Assim, muito novo, e não sabia o que estava fazendo, mas eu tinha aquilo era um sonho para mim, assim, era incrível naquela época ter um CD, assim, era um negócio de chique, né? Assim, a pessoa chegar nesse nível de lançar um CD era muito complicado, assim. E eu estava chegando nesse lugar e eu estava querendo muito que aquilo acontecesse. Mas não sabia que tinha outras preocupações, tipo cantar direito, cantar afinado. Eu não sabia se estava... Aí tem muito semitom no disco, outras falaram só depois, né? Que o disco estava pronto. Na hora ninguém falou nada. Então, eu fiz escolhas da época, né? De acordo com aquela pessoa lá, imatura, fazendo um negócio totalmente verde. Mas é um disco
que tem metade música minha. Eu não sabia nem como é que fazia para colocar uma música assim, num disco, eu não sabia. Como é que eu vou ter que escrever as coisas? Eu não sei escrever. Eu não sabia. Aí o cara disse, um amigo meu, não, pode deixar que a gente vai montando, vai montando. Eu achava que eu tinha que chegar com Uma partitura. uma partitura para todos os músicos. Eu era muito, muito verde. E eu não sabia se aquilo ia dar certo, se eu realmente ia ser compositor, se aquelas músicas iam dar certo. Então, era metade música dos meus ídolos, que era Babá, o Pedro Mendes, assim, o Sueldo, e outros minhas, né? E aí, esse disco meio que ficou ali como um registro desse tempo, assim, mas não considero um trabalho que eu né, coloquei para frente, que eu trabalhei, que me representa muito. Mas o primeiro solo meu, já com Luiz Gadelha, né, só foi aquele que você tocou, 2012, que é um disco que eu gosto muito. Que ali foi feito assim, mesmo juntando os amigos, né, entre o primeiro e o segundo Tom Gadelha, né, que foi a ideia do Sol, do solo, aquele disco é muito legal. Eu gosto muito. Suculento. Suculento. Que deu origem aos outros e o nome da banda e tudo. E aí vou pegar um gancho no assunto que a gente estava falando em off, que é uma linha que meio que está conectando os episódios desse Musicast nosso, que é a coisa das ligações entre as pessoas que fazem parte, né, da cena, os músicos, os produtores, os agentes culturais. E existe uma característica que a gente vem acompanhando nas conversas, que, diferente de outros lugares, outras cidades, outros estados, aqui é muito fácil esse transitar entre esses cenários e estilos musicais. Vocês têm essa percepção também de que a gente tem algo diferente no sentido de conseguir dialogar com cenas diferentes e ser mais fácil ou mais possível essas trocas? Vocês conseguem identificar isso também na cena daqui do estado como um todo? Acho que hoje em dia, sim, né? Hoje em dia, por causa da internet, por causa dos intercâmbios que aconteceram lá atrás, abriu muitas portas. No começo, lá atrás, não tinha isso, né? Não tinha, a gente tirava leite de pedra e para chegar assim a ter uma convivência com outros músicos, assim, demorou muito. A gente teve que ralar muito. Eu e Simona, porque a gente se apoiava. A gente não era uma dupla, mas a gente era uma dupla no sentido da gente ser... Desde sempre. Da gente ser a nossa própria ONG, que fazia tudo... Um ajudava o outro. Exatamente, sempre. Mas a gente sabia que alguém tinha que prestar atenção no que a gente estava fazendo, porque senão não ia dar certo. Não ia sair do lugar, porque a gente não conseguia mesmo chegar nesses cantos, assim. A gente não fazia MPB, a gente não fazia rock, a gente não fazia reggae, a gente não fazia forró. A gente era uns doidos que... ficava tentando fazer a nossa própria música e ninguém fazia isso. Eu já escutei, na época, de uma pessoa muito respeitada, que a gente não tinha que fazer isso. Assim, vocês não podem cantar a música de vocês em bar. A gente fazia isso. Ele dizia, as pessoas não vão olhar e vai atrapalhar, inclusive, a dinâmica, né, do bar e tal. Não é o lugar de vocês fazerem isso. Não tem que fazer isso no bar. Vocês têm que estar lá para cantar as músicas que as pessoas querem ouvir, que são... Aí isso foi dando uma coisa assim, então tu vai ver uma coisa. Foi. Isso motivou a gente o contrário, né? Assim, não vai não dá não. Aí a gente tomou ódio. Aí foi a força do ódio que fez a gente prosperar. E a gente montou um show que era performance. Então, esse show, ele era só eu e Gadelha, né? Que a gente tinha várias loucuras no meio do show. E era justamente para assustar as pessoas que já não gostavam do trabalho da gente. Porque, às vezes, a gente ia fazer um barzinho, né? Era o principal que a gente fazia. E a gente cantava uma música, sei lá, de Roberto Carlos, e o povo odiava. Às vezes, a gente mobilizava o bar inteiro na força do ódio, tá? Não porque estava gostando. Não tinha já aconteceu, essa cena foi chocante. E a gente acabava só tocando uma vez em cada lugar, porque acontecia isso, as pessoas odiavam. Mas deliberado, pensado. Aí a gente criou esse show, que era uma performance, que misturava poesia, aí eu usava uma furadeira, lembra?
e mostrava os peitos, era uma coisa bem louca. Aí o povo pensava que a gente ia lá fazer umas musiquinhas e muitas vezes dizia, venha pela divulgação. A impressão que ia fazer isso. A gente não dizia que ia fazer uma performance, a gente dizia que ia fazer um show normal, de barzinho. E na hora a gente atrapalhava mesmo tudo, assim. E as pessoas ficavam loucas. Era um choque. Era. Aí depois a gente começou a ser chamado para fazer esse show. Foi. Pagando, assim. A transgressão pagou, né? As pessoas disseram, vamos chamar esses doidos aí para fazer. E a gente começou a fazer esse show, que era com poesia, né? A gente falava poemas, aí eu nem me lembro exatamente de tudo, mas era bem malucão, né? E sempre querendo chamar atenção mesmo, virar notícia, mesmo que fosse uma notícia negativa, ruim, que a gente queria sair no jornal, porque a gente só tinha jornal, né? Para a música que a gente fazia, que a gente era 2 compositores. Era isso que a gente queria fazer. Se alguém notasse e tal... E a primeira pessoa que notou foi Valéria Oliveira. Foi. Eu ia dizer, Foca notou. Não, depois. Foca foi depois. Foca foi depois. Mas a gente tinha um alvo, tinha Foca como alvo. A gente tentou algumas vezes, não conseguiu. Foi. O do Sol até entrou... Tem a logomarca no meu primeiro álbum, assim, no A Moça Mais Vagal Que Há, porque eu comecei uma conversa com ele, foi a primeira vez que eu toquei no do Sol com esse trabalho. E aí acabou que não rolou da primeira vez, mas já foi o primeiro contato, não foi, Gadelha? A gente fez um release que Gadelha... Olha como é que são as coisas, né? Gadelha fez a arte, o disco não estava pronto. Ele fez todo o design da arte desse primeiro disco, mas aí eu disse, Gadelha, eu vou tocar no Festival do Sol. Eu preciso levar alguma coisa, não tem o disco ainda pronto. Aí ele fez uma colagem e criou um envelope que a gente colocava o CDzinho lá dentro. Tudo com fotos que a gente fez, né, Gadelha? Manual mesmo, né? Foi manual, a gente colou cada coisinha assim. Aí depois a gente tirou xerox, lembra? Ficou tão bonitinho. Era lindo. Foi. Adorei esse material. A gente se virava muito, assim, para poder chegar em algum ponto, né? Para começar alguma coisa, né? Mas a gente tinha realmente esse foco da música autoral. E ninguém mais tinha. É porque tem um tempo e espaço aí, né? A gente tem que contextualizar. Isso tudo antes do Tal Micadelha, viu? Isso muito antes. Porque naquela época existia todo um outro movimento do espaço, né, a ser oferecido. Então, a parte da autoria era muito específica, eram núcleos muito pequenos, né? E aí, quando você aposta, diz, não, a gente vai virar esse jogo aqui até que alguém entra aqui para a gente ouvir mais, né? E fazendo esse salto temporal, também falando disso, e Simona já tocou no assunto, essa coisa da banda, né, do Tal Micadelha como unidade ali. Me fala um pouco como foi essa ideia de fazer isso. Era uma coisa que já vinha, uma ideia que já existia de ter algo identificado como você, porque já eram parceiros há muito tempo, né? Mas essa ideia de formar essa banda para ter o nome, e me fala um pouquinho dessa ideia antes de ter a banda, como foi formada essa sugestão? Na ordem, né? Sim, não já que ele falou assim, Valéria foi a primeira pessoa que prestou atenção, que disse, poxa, eles estão compondo, isso é legal. Que a gente gravou uma demo, assim, era a de Simone e a minha, a gente gravou na mesma hora, assim, era voz e violão. Isso foi 2000 e quê? 2002. 2002, eu acho. 2003. 2003, porque em 2004 a gente foi para Salvador. A gente foi morar lá. E foi lá que a gente compôs a maior parte da Moça Mais Vagal Que Há. A gente foi porque a gente pensou, poxa, a gente não tem onde tocar em Natal. O povo odeia a gente, né? Aí a gente gravou essa demo lá em Vlami. No Ícone. E aí Vlami falou, cara, eu vou passar uns contatos para vocês de Salvador, tem uma cena ótima, não sei o quê. Passou e a gente foi para lá, se deu muito mal. Mas aprendeu muito e compôs muito nesse apezinho que a gente morava. Mas né? Essa demo, a gente queria, tipo assim, que chegasse em Foca, que chegasse em Valéria, já que ela não era compositora, ela era só intérprete. Mas se ela se interessasse por alguma música, seria nossa chance, que ela era a nossa Globo. Ela era bombada, ela tinha era tudo, gravadora no Japão, ela ia todo ano para a Suíça, então, se era um negócio muito chique. Gravasse a gente, né? Se ela gostasse de alguma coisa, poderia ser bom, né, pra gente.
E realmente a gente acertou quando ela começou a... E foi ela mesma, que ela escolheu uma música e começou a cantar de vez em quando no show. Depois ela cantou num show na Casa Ribeira, uma composição só de Simona, de um poema de Paulo Leminski. Foi, que eu fiz pensando nela. As pessoas começaram a olhar para a gente com outra visão. Menina, não tinha pensado nisso. Quer dizer, Mudou que totalmente. O povo olhou pra gente de uma forma melhor depois que Começou Valéria a olhar, disse, né, na "Isso verdade. aqui é bom, viu? Começou Não a olhar, sei não. começou a olhar de verdade, porque não olhava mesmo, né? Virava cara, era um negócio assim, lá vem aqueles doidos, não sei o quê. E aí, quando ela começou a falar nosso nome mesmo, Foi. aí mudou. Aí começou realmente, virou uma chave bem interessante mesmo. Aí começou realmente o público de Valéria a consumir mais o que a gente fazia, né? Aí, em 2006, teve o Retrovisor, né? Que o Retrovisor, Cristal, Ângela Castro. Anjinha chegou aqui em que ano? 2002 também ela chegou aqui em Natal. Fala um pouquinho o que era o O retrovisor. retrovisor foi uma revolução mesmo. Foi muito louco. As meninas, nem a Anjinha não compunha, eu acho. Não, ninguém. Elas não eram compositoras. Ninguém compunha assim. Mas a gente era doido, no sentido igual a Adriana Calcanhoto, que o quê? Como a gente não sabe tocar a música dos outros, a gente vai compor a nossa pra gente saber tocar e cantar. Exatamente. Né? A gente não sabia fazer. Nem aconteceu cover, exatamente como a gente queria, né? Mas, assim, a gente tinha coragem, né? A gente não tinha medo, a gente só tinha isso. E as meninas tinham muito, apesar de já serem instrumentistas incríveis, cantoras incríveis, já ter toda uma trajetória, elas não tinham coragem de compor. Não tinham coragem de compor. Aí a gente se encontrou num curso de teatro que tinha... não era Em frente ao 16RI. No Aeroclube. A gente foi fazer... A gente voltou de Salvador, derrotadíssimos, né? Passou uma fome desgraçada lá. Fome. A gente, às vezes, tocava no barzinho por um prato de macarrão. 4 horas. Foi. 4 horas. Um prato, não 2, viu? Um prato. Era um prato, né, Gadelha? prato. Meu Deus do céu, a gente passou muita fome. Passou muita fome mesmo. A gente, o que era Isso que a foi gente, só 2 meses o horríveis. que era aquele negócio que a gente comia? Que tu fazia, era um angu, né? Angu. Aí eu descobri o que era a pessoa ser pobre mesmo. E aí, quando a gente voltou, surgiu O curso. esse curso que era maravilhoso, era uma coisa assim... Fantástica, porque se reuniu uma galera, os clowns participavam, né? E alguns E o estandarte também. O estandarte como professores, né? João Marcelino também. Eram vários grupos de Marcelino teatro. Era o diretor do centro. centro. E nessa turma teve eu, Valéria, Ângela Castro, João Nin. Tiquinha, João Nin. João Nin foi do ano seguinte. Foi. Enio. Era uma galera que hoje está já bombando. Carol né? Cantídio. Carol Cantídio. Enio era da minha turma. Nossa, Era a gente Enio. brigava. E aí a gente estava se vendo todo dia, era todo dia, durante muito tempo. Era. Todo dia a gente Era se muito via. intenso, foi muito legal. Era muito legal. E aí todo mundo vivia de arte, né? Então a gente tinha esse tempo dedicado a isso, né? Foi como a gente começou a conviver mais com essa galera, foi que a gente foi sendo aceito, né? Assim, por ali, através do teatro mesmo, desse curso de teatro. Foram 2 módulos, inclusive, acho que ao todo deu 1 ano a gente lá. E aí a gente começou a ser inserido naturalmente ali nos encontros das casas de Valéria, de Tiquinha e tal. Saía para os eventos. Nessa brincadeira a gente dizia, bora compor. Aí nisso a gente foi, vamos fazer umas músicas, vamos tirar esse medo daí. Eu e Simona lá estimulando. E a menina, ai, não, mas não sei o quê. Aí surgiu o retrovisor porque essa frase que a gente ouviu, que não podia fazer música autoral no bar. E o retrovisor era como se fosse um coletivo em que essas 5 pessoas davam suporte no show do outro. Começou assim, né? Era assim, são 5, são uma semana, um mês e uma semana, cada final de semana um show. Aí o show de Simona, todo mundo trabalhava da Isso, equipe, bilheteria, em prol do show dela. cenografia, tudo, da produção, cada um ia fazendo uma coisa. Ela tinha a banda dela, o show dela, né? E todo mundo estava lá no bar fazendo aquilo acontecer. Na outra semana, né? Aí isso bombou desde o primeiro final de semana. O povo já estava pedindo CD. Porque era retrovisor, porque foi a ideia de Simona da gente juntar as músicas, né, que a gente tinha referência do passado com as nossas. Andando para frente, mas olhando para trás. Tapear ali o público de que eles estavam ouvindo música da gente também. E era parceria, né, da gente. E aí, era para tapear, é verdade. Era para tapear. E aí começou esse consumo mesmo. Aí a gente recebeu um convite da Casa da Ribeira para fazer um show, todo mundo junto, e a gente não tinha essa ideia.
Nunca tinha tido essa percepção. Ah, vai fazer um show todo? Não, mas o projeto é Separado, a carreira de cada um, né? Aí que juntou para fazer como se fosse uma banda, né? Digamos assim, era um projeto. E aí isso foi muito importante nessa época para a gente, porque foi quando a gente começou a fazer mais show com frequência. Realmente, essa ideia do coletivo funcionou, porque a gente começou a fazer... Foi a primeira turnê que a gente fez, né? A primeira vez que a gente saiu de Natal, assim, para tocar com um projeto oficialmente, para lançar um disco em outro lugar. Aí prestaram atenção da gente mesmo, na música que a gente fazia, mas isso o esforço de um coletivo mesmo, né? Assim, a gente tá mostrando nossas músicas, e aí todo mundo criou confiança naquilo, né? Assim, a gente lançou uma demo, depois um álbum normal, que a gente foi para o estúdio gravar, e a gente teve tempo para compor, então isso tudo desenvolveu. E a intenção era que a gente tinha desde o começo, que era cada um reforçar o trabalho do outro, deu certo. Acabou que o projeto não continuou, porque cada um se desenvolveu para o seu lado, né? Foi. Não, isso é interessante demais, né? Porque a gente... esse senso de coletividade, é muito fácil o falar, né? O fazer, e aí quando se juntam essas pessoas pensando, não, vamos fazer uma coisa onde todo mundo vai ter aqui essa oportunidade, ou todo mundo vai, ou todo mundo fica, e está todo mundo junto, né? E é interessante que cada um desses componentes desse grupo tem a sua carreira ali bem estabelecida, né? É muito interessante isso. E é um momento muito de definição ali também para vocês, né? Essa época, né? Fala um pouquinho também desse momento, assim, de... Opa, o Retrovisor deu certo, todo mundo aqui conseguiu ter o seu espaço e sua, vamos dizer assim, uma força para alçar os próprios voos ali. E dali para frente, a coisa de participar de mais festivais e também, como eu falei antes, né? Desemboca ali no projeto também, no Tava em Gadelha. Fala um pouquinho dessa época também. Na verdade, o Retrovisor bombou. Bombou. A gente fez essa turnê, a gente fazia Foi inesperadamente bombou. várias edições do Retrovisor, né? Aí a gente inventava. Cinema, era assim, edição cinema. Aí a gente fazia uma curadoria de filmes, e aí tudo era baseado nisso. Aí poesia, né? A gente fazia todo isso tipo já de era... coisa. Isso ainda era o projeto... Antes do disco. Depois que viram o primeiro show todo mundo junto, a gente não conseguiu mais fazer. A gente tocou bastante. Separados. A gente tocou bastante. A gente virou tipo uma banda mesmo, que todo mundo só queria chamar a gente para os lugares. Aí ficava competindo. A gente queria tocar nos lugares individualmente, mas não conseguia, porque o povo só queria o Retrovisor. Só queria o Retrovisor, era né? um cachê para 5. Só que teve uma hora que acabou, né? Justamente por isso. Porque estava sempre batendo, né? Aí, principalmente, Valéria e Cristal, que sempre tiveram uma relevância maior e sempre fizeram uma música que é mais popular, digamos assim, né? Mais aceita. Elas começaram a ter uma demanda maior e disseram, gente, não dou conta, tem que parar o Retrovisor. Aí eu e Gadelha ficou meio na pior nessa época, né? Disse, meu Deus. Elas tinham produtoras, né? A gente nunca teve. Eu nunca tive. Então, os produtores estavam ali, lógico, né? Normal, né? Trabalhando a carreira delas. Desenvolvendo e dizendo, calma aí, né? Vamos priorizar. Isso aqui está atrapalhando, vamos focar nisso aqui. Vamos focar nisso aqui. E aí, mas tudo tem, né? Mas aí eu, Simone, assim, eu já me sentia ainda em período de teste, sabe? Por mais que tivesse composições minhas, mas eu não era um cantor que estava, e nem era um músico fazendo realmente o que eu queria fazer, que eu estava testando ainda como é que eu cantava, e eu atrapalhava mesmo, eu desafinava, e era um monte de mulher cantando bonito, e eu lá dizendo o que eu estou fazendo aqui, né? Eu queria cantar direito e tal, mas não chegava, não somava muito nesse sentido, né? Em relação a vocalmente, né? Falando. Mas me perdi no que eu estava falando. O que aconteceu é que, quando acabou o Retrovisor, a gente ficou perdidinho. A gente ficou assim, o que a gente faz? Mas porque começaram a conhecer só a gente. nós dois não deu certo, né? Aí veio o Retrovisor, acabou o Retrovisor. A gente tinha muita tocada, de repente a gente não tinha tocada nenhuma. Aí, Carol Posadsky chegou e disse assim, na época, uma segunda época que a Rua Chile estava bombando. Né? Bombando muito. A gente desde a primeira, da revitalização, do blackout e tudo isso, mas a gente era criança lá no meio, né? Cheguei a tocar, a gente chegou a fazer um show lá na Rua Chile, não foi?
Foi naquele Armazém do Cais. Armazém do Cais. Aí aconteceu a mesma coisa que sempre acontecia, né? Eu cantei uma música que nem era de Roberto Carlos, e olha que o bar era do meu primo. Por isso que a gente conseguiu. E ele, depois que eu cantei essa música que nem era de Roberto Carlos, ele disse assim, cara, muito legal, mas Roberto Carlos não toca no meu bar. Então, você não... E ele não teve a decência de me avisar. Eu falando mal do meu primo aqui, né, no podcast. Ele não teve a decência de nos avisar, mas também ele não fala comigo, não sabe nem que eu existo. Depois desse episódio, né? E aí, ele não avisou. Ele Aí foi o telefone da sua casa para ligar para sua casa. Era desse jeito. Aí foi eu, Gadelha e Maxime que fazia percussão, né? Fomos lá para tocar, que a gente tinha fechado uma temporada, felizes pra caramba, né? Aí ele chegou e falou, não, já tinha outra cantora. Já tinha outra cantora. Era bombando esse bar, né? Bombação. E aí ele falou isso, não, aqui Roberto Carlos não toca no meu bar, isso é muito baixo. Então, não quero mais você aqui. Aí a gente foi para a parada de ônibus da Ribeira. Tristíssimos, né, Gadelha? Ao mesmo tempo que era triste, a gente gostava de ouvir essas coisas assim, meio lá dentro, que era um desafiador, assim. Mas não era isso que a gente estava falando. Parecia que a gente também não estava no lugar certo. E lá dentro você dizia, esse canto não é para mim. Essa função aqui, né, de ficar agradando as pessoas que eram as músicas que a gente gostava, que eram maravilhosas, mas que a gente queria fazer outras coisas também, né? Então, lá no fundo, dava uma instiga de dizer, não, isso não é pra gente, talvez, esse lugar aqui, de ficar cantando chão de giz. Foi Galpão 29. Era uma época que estava bombando, a Rua Chile. Um bar de Carol abria sei lá quantas vezes. E ela começou a fazer um projeto que ela chamava bandas para fazer algum cover. Revolucionário demais. Aí ela chegou, a gente vivia lá, né, para curtir as bandas, e ela chegou e falou assim, Simone, Gadelha, faça um show para a gente fazer aqui. Aí a gente, legal, mas o quê, né? Aí ela falou, Cássia e Cazuza. É porque era só, a maioria dos shows era todos cover de banda de rock, em inglês, né? Não tinha... Não tinha... Cris fazia... Eu me lembro que Cris Botarelli... Tinha The Cashes, era a banda que eles faziam. Tinha outras coisas lá. Era tudo música americana, não tudo tinha música americana. Nada brasileiro. Como a gente vai se encaixar nisso? Aí ela teve essa brilhante, que realmente a gente não tinha passado para pensar Aí nisso. bombou completamente. Muito foi. E a gente só fazia isso, Cássia e Cazuza, Cássia e Cazuza. E aí que Foca viu... Fazia fila no galpão. Fazia fila. Não sei se era por causa da gente ou se era exatamente porque o galpão realmente bombava aqui, todo final de semana. Mas o repertório era muito legal, né? Porque música em português e rock. E era uma banda massa também. Foi a primeira vez que, assim, comecei a me realizar nesse sentido de não precisar... Eu não gostava do contratar músico, sabe? Esse negócio eu achava muito... Não era muito minha cara. Contratar músico para tocar com você. Eu achava isso paia demais. Assim, ai, meu Deus do céu. Parecia que não tinha ninguém com você. Ou então aquelas pessoas estavam sendo obrigadas a tocar ali por um cachê pequeno e você queria que todo senso mundo... de unidade ali, uma coisa que... Achava estranho, sabe? Vamos tocar comigo. Se a pessoa tiver agenda, ela vai lá, ensaia aquelas músicas, treina, toca com aquela vontade. Exatamente. Sabe? E nesse período, não. Ali, já, no caso dos Icácia, já era uma banda, já tinha essa cara de banda, né? Porque estava todo mundo no risco ali, tocando aquelas músicas, a gente não estava contratando ninguém. Contratando, não, né? Não. Aí Foca viu que estava bombando, que a gente não parava mais de fazer Cazuza e Cássia, aí ele disse que pensou assim, gente, tem que chamar eles dois para fazer alguma coisa, porque senão eles vão ficar presos no fazer só show cover e vão parar com o autoral, né? Exatamente. A gente não ia porque no final acaba e dá errado, né? Então, mas aí foi bom, porque ele chamou a gente para gravar um disco de compositores. E aí ele falou... Quando foi aprovado o primeiro... Incubadora. O projeto deles, né? E aí ele falou, eu quero mostrar vocês como compositores. A gente amou, não era tudo que a gente queria na vida. Mas aí eu tenho uma condição, tem que colocar o nome de vocês. Não pode, claro, porque na hora a gente já queria formar uma banda de rock e botar um nome bem descolado, né? Aí ele disse, não, vai ter nome descolado, não. Mas também a gente não sabia como ia fazer, porque ele não deu opção, assim, não deu uma sugestão. Então, não tinha dinheiro,
o projeto já estava sendo muito bom, né? Porque a gente não ia pagar estúdio, não ia pagar mixagem, né? Ia sair um disco, mas quem é que ia tocar com a gente, né? Como se a gente... Ai, teve o Trem Fantasma antes disso, esqueci. Aí, nesse período, a gente tinha uma banda de rock de música infantil, que era para fazer aniversário, e a gente fazia. A gente fazia muito aniversário, A gente era muito bom. a gente fazia uns covers lá de Ben 10, não sei o quê. E era a Cris Botarelli, era Henrique Geladeira, em algum momento. Eu numa guitarra muito podre. Ave, meu Deus, era horrível fazendo aquilo. E outro baterista. Não sei se eu posso dizer o nome, porque ele saiu assim... Ele foi saiu porque ele não gostava da gente. Não, ele gostava, só que ele não tinha uma responsabilidade com o horário. Ele não gostava, não. Chegou um ponto que a gente estava num E ele foi canto substituído aqui. por Emily sem aviso, assim, como uma punição mesmo, não foi? Lembra? Foi. A gente não vai avisar ele que vai ter tal show, que já era uma agenda da banda. A gente estava tendo uma agenda bem legal, Era. num projeto massa, e a gente já vai tocar com uma baterista nova, que estava saindo da igreja pela primeira Que vez. nunca tinha tocado em nada, assim, nada. Fora da igreja. Aí, né? quando a gente recebeu o convite, a gente já tinha essa formação, né? Era Henrique Geladeira, Cris, Emily, eu e Simona. Que a gente já era super Que amigo. é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não era? Já era muito amigo. A gente tinha nossa programação. Toda semana a gente ensaiava na casa da mãe de Cris. Era. Né? E ela fazia altas comidas gostosas. E quando acabava o ensaio, a gente se divertia muito e a gente ia comprar pastel em Nova Descoberta. E aí foi eles... Ou seja, aquele senso de unidade que Isso. faltava tanto, né, A gente chega encontrou nesse momento. E aí eles pegaram aquelas musiquinhas da gente, do primeiro álbum, que eram voz e violão, um negócio que não tinha ideia como aquilo ia ser resolvido. Assim, não tinha. Eu disse, meu Deus do céu, eu tenho a menor ideia como isso vai ficar. Isso pode ser bom, porque era basiquinho, assim, muito. E o processo da gravação do primeiro disco foi muito orgânico, assim. E teve muita participação de Cris e Henrique, assim, mais de 1000%. Composição ou arranjo? Eles mexeram em tudo, em harmonia, em tudo, assim, era muito... Arranjo. Em arranjo, Mas Foca fez toda a direção artística, assim, ele escolheu cada música. Foi um dos trabalhos que ele Eu não ficou sabia assim o que estava mais. fazendo mesmo ali. Mas ele Eu ficou, achei aquilo... sabe, cuidando de cada parte, assim. E no estúdio, a gente. Mas aquilo, assim, das duas guitarras, da bateria, aquilo tudo tinha uma personalidade muito forte que eu mesmo não tinha noção que aquilo estava acontecendo. Eu achava que era a composição que ia ser ganhar aquela Ah, o roupa. chefe ali. ia ganhar uma roupa, não ia ter um acontecimento como foi o Tal Migadelha, né? Surpreendeu muito. E foi muito rápido, né, gente? Muito rápido. Muito Foi rápido. bem O rápido. processo todo. E aí eu lembro que logo depois, acho que depois já começaram a ter os shows, e os shows foram escalonando numa velocidade, né? E a Simone tocou no assunto que é muito interessante, que assim, tinha um vácuo onde as pessoas precisavam cantar em português alto. Sim. Os fãs de música, né? Era muito momento de se cantar em inglês, aquela coisa toda, as bandas... E aí, quando se cantava em português e alto, e letras com aquela carga emocional, parece que eu lembro de acompanhar os shows, e o primeiro show, o próximo show já era, sabe, o dobro de pessoas que iam. E a coisa foi tomando uma proporção, e as pessoas tomaram aquelas músicas como suas, muito rápido. E não tinha streaming, não tinha nada, não tinha internet, Foi na outra transição, porque não tinha plataformas digitais, então Foca nada, colocava o CD para download no site. Acabou-se. Mas assim, eu peguei uma digital, uma câmera digital, daquelas pebinhas de antigamente, e ia filmando tudo, ia botando no YouTube. E o YouTube não era uma coisa assim, eu tava só guardando aquilo pra gente se ver depois, pra gente ficar rindo, porque tudo pra gente era muito engraçado, divertido. Era uma... Aquela química que os meninos do Alforria estavam falando, né? Assim, que quando se juntam... Era divertido fazer aquilo. Acho que isso também... Isso foi conta E muito. era Isso perceptível de conta quem estava muito. vendo o show. E aí, esses vídeos, as pessoas assistiam e a gente não sabia que as pessoas estavam assistindo. É tanto que não tinha nome, assim, só tinha assim... tá lá no YouTube. Diário de bordo. Não, o Diário de Bordo já era depois, já era o segundo disco. O primeiro disco botava, era dia 1, não sei o quê. Aí eram uns pedaços que eu ia editando, que eu adorava editar. E aí ninguém sabia não o que eu estava fazendo, e botava lá, quando dava.
E aí, quando eu encontrava algumas pessoas, o povo já estava sabendo cantar antes do disco sair, por causa que apareciam uns pedaços das músicas que eu filmava assim, no ensaio, que eu filmava no estúdio, botava lá, Foi. e o povo já sabia antes do disco sair, porque não tinha como, não tinha stream, não tinha nada, não tinha rede social, né? É. O máximo que tinha era Twitter. Não tinha como isso ter vazado se não foi por ali, né? O Foi. pessoal assistindo uns pedacinhos, que eu não botava a música inteira. E aí colocou o disco para download e uma semana depois a gente fez o show de lançamento no Do Sol, que aquilo era o máximo pra gente, mas a gente não fazia ideia. A gente achou que não ia ter uma pessoa. E chegou lá, tava o Do Sol lotado, todo mundo cantando as músicas, a gente ficava assim, isso tá acontecendo, é Foi recorde de real? download, caiu o site, né? Na hora. De tanto o povo, do povo Foi. acessar. Agora, Foi. deixa eu pegar um pouquinho uma carona nisso que Simona está falando. Assim. A gente ouviu bastante sobre essa construção de carreira, vamos dizer assim. E aí chega num momento desse, essas músicas apresentadas de uma forma... E aí ter não sei se a palavra é validação, mas essa confirmação, talvez, do público reagindo dessa forma. Tem um impacto ali, acho que não se explica. Né? Fala um pouquinho desse impacto de ter essa confirmação de um público ali ávido e conectado e encorajado a acompanhar vocês ali no que vocês lançassem depois. Como foi isso aí? Ai, eu não sei, porque a gente saiu do parque de diversão que a gente estava para uma responsabilidade gigantesca que a gente não estava preparado para isso. Porque eu nem gravei nenhum instrumento no disco, não era comum nessa época, eu não vinha de uma estrutura de banda, eu não sabia que cada um tinha seu instrumento, e cada um ia lá e estudava aquilo e tocava. Né? Você está acostumado a contratar, como eu falei, né, músicos para tocar no seu disco, e você vai lá e canta sua voz. Foi assim que foi. Depois que virou realmente isso, um show, alguém tem que tocar alguma coisa, né? Botaram para eu tocar baixo, né, e cantar ao mesmo tempo. Um instrumento que você talvez Nunca tinha visto na vida. Nunca tinha nem segurado um baixo, assim, era um baixo emprestado de Cris. E isso foi muito acontecendo ali. Então, assim, não dava tempo nem de pensar no que estava acontecendo. Só era incrível para a gente como grupo. A gente todo mundo achava aquilo muito incrível, assim. Não era uma coisa muito pessoal, não. Eu não lembro de ter trazido aquilo, assim, olhado para trás. Poxa, esperei tanto por esse momento, cavei tudo isso. Era uma conquista muito coletiva mesmo, concepção palavra. Exatamente. Do esforço de todo mundo junto, de ter sofrido para aquilo dar certo e para aquele disco sair, né? Porque todo mundo apostou no quê? Nem nada. Porque estava lá, a gente ensaiando naquele estúdio lá, os meninos brigando, Cris e Henrique. Cris e Henrique brigavam muito. Se você assistir, cada um defendia o seu arranjo, não sei o quê. Então, eles defenderam aquilo com unhas e dentes, sem saber o que estava acontecendo. Eles se dedicaram muito. Não era uma Eles banda. A Foca acreditaram não muito disse nesse que projeto. não era banda. É. Foca não queria aceitar que era uma banda. Aí a gente ficava dizendo, é uma banda. Não, a gente... Não era a proposta, não era essa. Eu falei, mas vai ter que ser agora. Já virou, não é? Já virou. Aí, pro lançamento, realmente teve que... A gente teve, né, antes, né, teve que definir qual seria o nome e tal. Não, mas era um disco deles dois. Eu disse, mas agora não, a gente quer dizer que é uma banda. Aí teve que aceitar e realmente já estava decidido, né? E esse disco já tem um tempo, mas escutando ele hoje de novo, ele foi gravado com a... Eu acho que não sei se não... E aí vocês confirmem para mim ou não, mas no momento da gravação, dá para sentir um frescor ali tão grande, uma leveza, talvez, nessa gravação, que até escutando o disco antes de a gente fazer esse programa de novo, a gente ainda está muito latente ali, é muito vivo. É uma fotografia muito daquele momento e daquele processo. Sim. Mesmo tanto tempo depois, quando a gente olha para trás. E da nossa amizade, sabe? Aquilo que os meninos estavam falando do Alforria. Energia de alma. A amizade, ela fez com que aquela formação de banda, que a gente teve várias depois que Far-From Alaska aconteceu, assim, também do dia para a noite, foi uma surpresa, foi louquíssimo aquilo. Foi. E
Por muito tempo elas quiseram manter as duas bandas, mas não ia dar certo. Até que chegou uma hora que a gente expulsou. A gente disse, pelo amor de Deus, não dá mais. Sigam. Porque elas já estavam... A dúvida era assim. Então, a amiga dele foi chamada para tocar no MADA e elas foram chamadas para tocar no Rock in Rio. Era assim. Aí elas diziam, ai, gente... A gente não queria deixar de tocar Com no aquele MADA. carinho da Mas aí experiência vivida, tem né? o Rock in Rio. Eu dizia, Uma coisa que elas construíram também, né? O Amiga dele, elas. E Emily sempre cantou na Amiga dele, né? Desde o do primeiro disco ela gravou cantando e a gente sempre falava, você canta pra caramba, você tem que... Ela fazia uma participação no show, né? Ela saía da bateria, Henrique ia tocar bateria e ela cantava uma música em inglês só e voltava pra bateria. E Mais Uma Cereja, mas ela nunca cantou comigo Mais Uma Não, Cereja, né? Mas ela gravou. Exatamente. E aí a gente pediu para elas saírem, carinhosamente, e ficou os três totalmente desolados, né? Assim, porque era isso, não era só uma banda, era uma família, né? Era uma amizade, uma coisa que fazia, que a gente se divertia muito juntos e que a gente se dava muito bem. Depois, reconstruir isso foi muito difícil. Eu acho que só com a última formação agora... O segundo disco a gente conseguiu gravar com elas também. Assim, elas já estavam... Foi. Nesse processo de Fafão Alaska, mas a gente conseguiu ainda fazer Emily gravar as baterias. Foi. Que ela não gravou, né? No primeiro disco, foi Cris e Henrique. Mas ela gravou as baterias e tal, e a gente não... Mas não sei se a gente fechou juntos. Fez, né? Fechou do lançamento do segundo disco, mas já foi meio a despedida pro terceiro, já não era mais elas, não. Fui depois do The Voice. Mas Lembra que eu fui pro The Voice e depois que a gente gravou o Maiô? Mas foi a gente ficou órfão, né? Dessa construção toda, assim, muito, muito repentino. Pra gente foi repentino, né? Foi. A gente nem sabia que Fafron Alaska existia. A gente foi saber depois... A menina já tinha escrito no Planeta Terra, que foi o primeiro festival que elas fizeram, e foram selecionadas e foram para São Paulo, e já fizeram um show, e o negócio foi enlouquecedor. Ganharam, né? Ganharam o Terra. Né? Quando elas foram dizer pra gente, a gente tem uma Sem banda graça. que a gente tava fazendo de brincadeira só pra Emily cantar. Foi essa a história. Aí eu fiquei, caramba, só que ela passou no Planeta Terra, no Festival Planeta Terra, e a gente foi selecionado, e a gente vai tocar em São Paulo. Aí a gente, beleza, vocês não iam nem mostrar pra gente, cara. Que tristeza. Ah, não, porque a gente não tem nenhuma pretensão, não. E o negócio já era aquilo, né? Já era muito bom. Porque já eram músicos experientes também, não veio do nada, né? Assim. E aí elas saíram e a gente ficou meio órfã, tentando se ajeitar, chamava um, chamava outro. Mas acho que a última formação na Gadelha, que a gente gravou o Marfim, foi uma formação que a gente se reencontrou de novo, assim, de juntar amigos e dizer, vamos, vai dar certo. Porque sempre Foca e Ana ficaram estimulando, né? Até que a gente trouxe a Ana Morena para a banda. Por isso, porque ela sempre foi uma pessoa que estava ali colocando lenha na fogueira, né? Dizendo, vamos fazer, faz. Aí a gente foi fazer o show de 10 anos, né? 10 anos do Matando Amor, foi o quê? O show que a gente fez do Matando Amor, sei que era só o Matando Amor. Era. Aí a gente chamou a Ana Morena, não foi? Foi. A Ana Morena, ela Léo na guitarra. Era. Lá no Parque da Cidade, né? Foi. Eu não me lembro qual era a situação. Eu não me lembro qual era a comemoração, mas tinha uma comemoração aí. Um aniversário aí de alguma coisa. Quando a banda começou a mudar de novo, que Henrique já estava saindo, né? Por causa dos projetos dele lá. Mas só uma coisa que me chama a atenção, assim, e aí nesse momento, a gente falando sobre validação e tudo, e aí tem um boom de criatividade também individual de vocês querendo falar as línguas e o que cada um queria dizer. Acho que depois de um tempo com essa experiência de banda, tem uma hora que também que dá vazão ao que cada um quer falar, né? Sim. E aí tem uma produção de cada um de vocês, depois desse momento, né? Interessantíssima. E aí, já para a gente já ir amarrando uma coisa mais para o final da conversa, eu queria que vocês falassem um pouco de como está sendo esse processo pós tudo isso, esses últimos lançamentos individuais, o que aponta para o futuro sobre a carreira de cada um de vocês. E no finalzinho, assim, a gente vai guardar uma pergunta que a gente sempre está fazendo no podcast, mas fala um pouquinho depois desse momento. Tem essa experiência toda, cada um depois começa a seguir também seus experimentos. Fala um pouquinho desse segundo momento também,
quando tem essa certa validação de sentir, não, peraí, aconteceu uma situação aqui que me dá asas para voar para outras direções também. Sempre entre um álbum e outro teve o nosso solo, né? A gente aproveitava para gravar. Como a gente gravava o Tal Migadelha. Tinha os intervalos entre Aí tinha um intervalo, a gente não precisava gravar de imediato um outro, aí já a Foca já dizia, bora gravar um solo, vem para cá. Que gerava show também, né? Essas coisas, né? Eu toquei no do Sol, no festival, algumas vezes, com Luiz Gadelha e Suculentos. Era um respiro, é como se fosse... Assim, o Tal Migadelha era nosso projeto principal, né? Digamos assim, o foco, né? A nave-mãe, e a gente saía da nave-mãe e ia brincar de outras coisas e depois voltava. Vários Muito projetos sem ao mesmo pretensão, tempo, né? na verdade, Era. muito sem pretensão. A gente nunca teve, assim, eu pelo menos não pensava que... Eu nunca achei que o meu trabalho solo teve retorno, assim, para mim. Eu lancei o primeiro disco e foi bom, eu ganhei o Concerto Musical, né, que foi um festival importante que me fez gravar o disco, na verdade, foi o contrário. Daquela época do teatro, que a gente foi fazer teatro, os professores da gente, que era Fernando Yamamoto e Marco França, convenceram a gente a inscrever um espetáculo. E aí a gente participou desse festival, eles dirigiram, daí saiu esse disco. Mas, assim, era aquela coisa que a gente estava falando, né? Ah, fazia blues? Não, não é blues. O povo dizia, não é blues. Tá, querida? Você quer ser blues, mas não é. Não é assim que compõe blues. Aí eu não entrava nas coisas de blues. Ou então, quando entrava, ficava todo mundo, não, tá estranho, não é. Isso é muito misturado, não dá certo. Então, foi uma coisa que nunca eu, pelo menos, senti que não me encaixava em canto nenhum. E aí, depois, eu fui experimentando outras coisas, mas também não senti que encaixou em canto nenhum, né, Gadelha? Tem o antes e o depois do Tal Migadelha. O Tal Migadelha realmente foi a cereja do bolo, né? Nesse sentido de tudo, né? Continuei compondo com Simone e também com outras pessoas para a banda. E aí pensar nessa estrutura, né? Vamos lançar um disco, vamos todo mundo se juntar aqui para fazer os arranjos, vamos trabalhar em torno disso. A gente fez isso com muita atenção, com muito carinho, todas as vezes, levando muito a sério cada disco, assim. A gente tinha essa regularidade. E até o Marfim mesmo, até o último, a gente estava ali, empenhados em mostrar a melhor coisa, cada um no seu quadrado, né? Assim, cada um com o seu instrumento, trabalhando aquilo, as composições, escolhendo tudo junto. Isso, para mim, é o cenário ideal. E no rock, né? Que eu sempre quis fazer e nunca conseguia fazer direito. E foi um disco que a gente fez com muito amor, não foi, não? O Marfim, a gente fez... Voltamos àquela sensação, sabe, do primeiro disco, assim, de aquela magia acontecendo, assim, todo mundo tá junto ali naquele projeto e se dedicar muito. Foi bem importante para Ana Morena os baixos que ela gravou no disco. Exatamente. E, sei lá, foi mágico, assim, é um disco que a gente gostou muito. Foi o primeiro que eu gravei alguma coisa, foi esse. Mas eu não também senti que teve tanta repercussão. Tem algumas coisas da Tal Migadelha, fora o primeiro disco, que foi imediato, né? Mas que a gente percebe que passam os anos, aí o povo começa a gostar do Maiô, né? Aí a gente ficou, meu Deus... Tem uns fãs do Maiô mesmo. Porque são muito diferentes, né? São muito diferentes um disco do outro, cada um tem uma proposta mesmo diferente. Aí a gente tem esperança que algum dia alguém goste do Marfim, porque a gente gosta muito, né? É difícil. Particularmente, eu prefiro o Maiô. É o meu. Tem muita gente que prefere o Maiô mesmo. Já ouvi falar. Eu gosto de todos, mas é o que eu volto mais regularmente, assim. E é aquela coisa da música como bate para quem está ouvindo em diferentes fases da vida, né? Com certeza. Para mim ali eu volto constantemente. Gente, só para a gente finalizar, uma coisa que a gente está costurando muito nessa conversa do Musicast, e já agradecendo o apoio do Governo do Estado, os parceiros que fazem ser possível a gente estar com esse projeto na rua, que é a Nacional Veículos e a Freeway. E no bate-papo que a gente está tendo com os variados artistas que estão fazendo parte, a gente fala sobre o que cada um sente que seja uma música do Estado, né? Alguns estão dando suas opiniões e a gente está tentando costurar isso. Talvez não precise ser uma coisa que a gente identifique como única, mas a percepção de cada um sobre isso. E eu queria ouvir de vocês, assim, se existe algo que vocês acham que representa essa música criada aqui no Estado. Eu acho que é muito mais do que uma música.
ou um estilo, algo que a gente possa dizer, isso aí parece do RN. Eu acho que é uma musicalidade. Eu acho que a gente tem uma coisa especial. Me achando, né? Mas eu acho que tem muitos músicos incríveis, tem muita gente fantástica aqui, que eu acho que é isso que vai levando. Que forma a nossa cena, né? O que tu acha, Gadelha? A gente tem uma mistura de muita coisa, inclusive a escola de música, né, que é muito atuante desde sempre, que faz aqueles músicos brilhantes que saem de lá e uns vão para o erudito e outros vão para o popular, mas que junta tudo isso, assim, e sempre sai coisa... E tem uma coisa, assim, de umas frases que só tem musicais, que só tem na música daqui, eu acho, sabe? Uma coisa assim, sendo bem específico. Blá, 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 blá. O povo daqui gosta de um... né? Os músicos já que gostam de elaborar bem esses arranjos, assim. Tem uma cena de jazz aqui pesadíssima, né? Tem uma influência muito grande dessa música bem rebuscada, misturada com uma música muito popular. Aí vai virar frevo, mas fica essa coisa lá atrás, um negócio bonito. Uma assinatura assim. Ali que... tem uma assinatura. E tem uma história. Tem no forró, tem no... Sabe, todo mundo tem uma... Traz esse negócio ali para dentro. Tem uma história da poesia rio-grandense que é muito forte, né? E que esse berço literário, né, assim, que fez parte da história do Brasil, que foi muito importante, coisas que aconteceram aqui, né, poetas daqui e artistas, falando de uma forma mais completa, né, influenciaram muito os músicos também. Muito. Eu vejo isso, que tem uma coisa na nossa forma de escrever as letras que é influenciada por essa poesia daqui. Eu acho que não tem como não ser, né? Tem uma coisa histórica que é o movimento de poesia daqui, ele é muito forte e ele, na época, digamos assim, lá para trás, só no Brasil... 70, eu acho. No Brasil só acontecia no Rio de Janeiro e aqui em Natal. Assim, com a mesma intensidade, na mesma hora. Não sei como era esse intercâmbio, se era uma coisa do universo, mas, historicamente, quando acontecia lá, acontecia aqui, na mesma proporção, assim, de movimento, sabe, de produção, de lançar livros, de fazer sarais ou saraus? Não sei. Saraus? Fica a questão no ar. Mas é isso, gente. O papo é bom demais. A gente poderia falar e entrar sobre várias partes, vários núcleos. Mas a gente aqui no Musicast RN, a gente queria agradecer demais vocês terem vindo, aceitado o convite da gente. Obrigado. E que venham mais episódios para a gente poder falar mais de mais obras, do que vem pela frente. E obrigado demais por terem vindo. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Delícia. Muito, muito. É isso, gente. Sucesso. Obrigado. E é isso. Mais convidados, mais música. E até a próxima. Um abraço grande. Valeu.